Isso mesmo, falar de trabalho é sempre bom, né? Será que você de casa está nos acompanhando, trabalhando em casa? E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, o home office. Estamos aqui com a empresária Mônica Hauck, que vai falar sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. E aí, Mônica, qual que é o perfil ideal de uma pessoa que trabalha em casa e que tem essa disciplina para conseguir trabalhar em casa? Porque nem todos conseguem, né? Pois é. Eu acho que o home office, a gente pode pensar nas pessoas que têm o perfil, né, comportamental. A gente tem aquelas pessoas que precisam de gente, está perto de pessoas ao mesmo tempo. E a gente tem as pessoas que têm a necessidade, às vezes as pessoas que são mães, às vezes as pessoas que têm aquela necessidade de limitação de distância, às vezes a empresa está numa distância muito grande, conseguiu uma oportunidade em outro país. Então, a necessidade pode ser uma motivação ou o próprio perfil. Tem gente que trabalha muito melhor sozinho, né? Em casa, com silêncio, com a concentração. Então, esses fatores podem levar ao home office. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre o perfil, mas antes a gente vai assistir uma matéria que explica como que funciona o home office. Talvez você pode se interessar e seja uma solução para o seu caso, né? A gente estava comentando que para as mães, as futuras mamães aí, é uma opção muito boa. Vamos assistir a matéria e a gente volta para comentar. Roda aí. Ludmila trabalha em uma empresa de tecnologia de segunda a sexta-feira por 8 horas. Mas pelo menos uma vez por semana, ela realiza as atividades em casa com a mesma jornada. Ela mora com os pais e no horário em que se dedica ao trabalho, ninguém está em casa. Um dos pontos positivos do home office. Trabalhando em casa, eu não tenho o fluxo do trânsito, né? Eu posso acordar e já ficar com a roupa que eu tô, mais à vontade. Não preciso daquela formalidade do dia a dia, né? Mas também trabalhar em casa tem as vantagens de você estar perto da sua família, você estar no conforto, você poder parar, beber uma água, fazer alguma coisa que é sua ali do dia a dia. Então, isso é uma vantagem muito grande, que ajuda demais. Benefício gigante, porque você pode se organizar e ter qualidade de vida com isso, né? O conceito do home office ainda é novo no país. É normalmente usado por trabalhadores independentes ou por funcionários que não precisam ou não podem trabalhar no escritório. Um modelo que foi adotado por causa da globalização da economia e aumento da terceirização de serviços. A própria mudança do tempo, né, ela vai favorecendo essa nova forma de trabalho. E isso tudo vai contribuindo para que novas alternativas, né, diante de novos problemas, você vai encontrando novas soluções. E o home office, eu acho que é uma resposta a esses problemas urbanos. Mas para trabalhar em casa é preciso estabelecer algumas regras. O home office depende de muita disciplina, a pessoa tem que ter foco e a pessoa tem que saber trabalhar sozinha, né? Ou pelo menos trabalhar presencialmente sozinha ou saber trabalhar em equipe remotamente, né? Tem que ter essa condição, tem que saber a hora de começar e parar. Tem que saber educar a família, que às vezes ela está pronta para trabalhar de home office, mas a família não está pronta. E tem que ter também aquela decisão mesmo de tornar aquele ambiente de trabalho o seu ambiente de trabalho naquele momento. Por mais que seja a sua casa, naquele momento ele se torna o seu ambiente de trabalho. Então não pode ter interrupção, não pode ter distração, né? Aquele momento é o momento de trabalhar, isso tem que ficar claro na cabeça da pessoa. Quando as regras são cumpridas, tanto a empresa quanto o trabalhador saem ganhando. A empresa ela pode oferecer, além de um benefício, né, que eu acho que para o funcionário é qualidade de vida, eu acho que a empresa também ela percebe um trabalho de maior qualidade, eu percebo mais qualidade, eu percebo mais compromisso. E eu percebo também uma nova forma de ver e enxergar o trabalho, né? As pessoas trabalham com mais prazer, as pessoas trabalham com satisfação, isso é muito bom. Legal, muito interessante essa forma de trabalhar. E a gente estava comentando aqui, enquanto a matéria estava sendo exibida, que muitas pessoas estão aderindo já a essa modalidade de trabalho, mas precisa ter muito cuidado, né? Por causa dos desafios que você tem, né, Mônica? Primeiro pensar na realidade de cada empresa, né? Não é toda empresa, tem que ver se vai prejudicar o cliente, qual é o ramo de atuação. Interessante pensar que nos Estados Unidos aconteceu uma coisa um pouco radical. A Yahoo, que tem uma CEO, que é uma mulher que acabou de se tornar mãe, que é a Melissa Mayer, ela aboliu
o trabalho home office, isso há poucos meses. Isso gerou uma discussão muito grande. Puxa vida, agora que está todo mundo aderindo ao home office, por que uma grande empresa de tecnologia vai no que parece ser a contramão? Mas a Ru está em crise, né? E a Ru está tendo que provar que ainda é uma grande empresa e ela está correndo atrás dos números. Então, nesse momento, a CEO entendeu que é melhor todo mundo junto e trabalhar em equipe. A Google também não é muito a favor, ou seja, dentro da cultura, eles entendem que é melhor todo mundo junto presencialmente. IBM já trabalha muito home office, ou seja, cada empresa tem uma particularidade. Agora, eu percebi que tem empresas que, quando elas não aderem o home office, elas fazem a empresa como se fosse a casa, que é o caso da Google. A Google tem como se fosse o parque de diversões, a casa, tem lá cama, dentro, tem tudo, para o pessoal pensar assim, olha, eu estou aqui tranquilamente e eu desempenho. Tem até horário flexível, muitas vezes, de alguns funcionários, né, Mônica? Porque o foco é a qualidade de vida. E o home office é uma das formas da gente ofertar qualidade de vida. Sim. E a gente tem que pensar nas variáveis, que é o deslocamento de trânsito. Cada cidade tem uma condição específica. Home office no Brasil, a aceitação em São Paulo é muito maior do que qualquer outra cidade, por questões óbvias, né? A questão do trânsito, a poluição, o deslocamento. Então, muito mais, as empresas de lá são muito mais sensíveis a essa questão. Sim. E automaticamente o trabalhador vai ver isso como benefício de forma muito mais clara. Então, cada empresa ela tem uma realidade diferente. E quem não adere a isso vai procurar outras formas de ofertar qualidade de vida. Porque o home office ele é muito bom, mas ele pode ter um reverso. As pessoas podem ficar distantes, nem todo mundo tem a estrutura física adequada. A família muitas vezes não entende. Né? É muito comum a gente ouvir relatos da família assim, quem não é casado, a mãe não entende, fala assim, meu filho, já que você está em casa, vai comprar um pão para mim. Já que você não está trabalhando, né? O pai que sonhou que o filho daria alguma coisa na vida, mas que esse menino não sai de casa, vai trabalhar, menino. E o pai não entende, Eu fiquei pensando no meu caso, por exemplo, com criança em casa fica muito mais difícil, porque os meninos vão ficar ali atrapalhando, querendo brincar. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu tinha que parar de fazer os trabalhos da faculdade para poder brincar com meu filho. Então, em alguns casos, realmente é mais difícil. É um processo. A criança, assim, no primeiro momento, ela demanda mais, mas é um trabalho de educação. Por exemplo, os meus filhos que já nasceram nessa forma, nessa dinâmica, eles já entendem o momento do papai e a mamãe no computador, então eles já conhecem os códigos, os sinais, os momentos de parar. Sim. E eles às vezes comunicam. O Heitor, por exemplo, ele ainda não fala. Mas quando eu passo um pouco do ponto, sabe o que ele faz? Ele vai lá e fecha o meu computador. E ele cria códigos, mas ele não faz isso toda hora. Eu observo que ele só faz isso à noite. E eu percebo que normalmente ele tem razão. E é tranquilo, flui bem. Sim, eu tenho até uma pergunta para você. A Mônica trouxe aqui 2 livros muito interessantes para a gente analisar. E um livro é esse aqui, deixa eu mostrar para o Didi, Como Administrar o Seu Tempo. Esse aqui, muito bom livro. Inclusive a Você S.A. é uma revista muito bem recomendada, né, para quem é do mundo corporativo. Para pensar na própria carreira, é uma boa dica. E esse aqui que também é considerado um manual do gestor, né, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que está aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas você vai chamar um vídeo, Luciana, é isso? Tem um vídeo que a gente já queria mostrar de uma vez. Você trouxe um vídeo para ilustrar tudo que a gente está falando. Aí eu vou chamar o vídeo, então, para a gente comentar, que eu estou curiosa, né? Roda aí. This is the story of the little room over the pizza place at 315 Chestnut Street, the modest first-floor bedroom in Tallinn, Estonia, and the dusty basement at 1406 35th Street. It is the story of the old dining room table at 25th and Hoffman Avenue, the southbound bus barreling down I-95, and the second floor above the strip mall at Roble and El Camino. This magic moment. It is the story of where every great idea begins. So different and so new. Where those with endless vision and an equal amount of audaciousness believed they had the power to do more, time and time again. Adele
we're honored to be part of some of the world's great stories. Stories that began much the same way ours did, in a little dorm room, number 2713. Muito interessante. Muito legal. Eu ia até perguntar em cima de tudo isso, porque eu vejo até os livros que você trouxe para nos ajudar e a discussão toda requer de que nós tenhamos muito controle sobre o nosso tempo, que o nosso tempo seja muito eficaz, porque senão você trabalhando em casa, você deixando as coisas para depois, você vai fazer tudo menos trabalhar, principalmente a mulher que tem essa parte mais materna de amamentação, quando precisa amamentar. Fala um pouquinho sobre esse cuidado com o tempo. Tem um perfil específico para isso? Tem. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da disciplina e onde a gente quer chegar. E foco. Tem que ter foco. Porque o nosso trabalho, pensar que a Adel começou, né, num quartinho, quantas ideias. Quando eu estou trabalhando em casa, eu tenho que pensar que uma grande empresa está nascendo num pequeno espaço. Essa é a minha visão. Olha, eu estou aqui na minha sala, mas é uma grande empresa que está nascendo aqui. É um grande trabalho. Isso que eu estou fazendo é muito importante. Ou estou representando uma grande empresa. Ou a minha carreira. É uma carreira. É o que a Bíblia fala, não desprezar os pequenos começos. Exatamente. O que eu estou fazendo é importante. Não é porque eu estou na minha casa, nem porque eu estou de pijama, né? Sim. Tem gente que gosta de trabalhar de pijama em casa. O que eu estou fazendo é importante. Se é importante, eu tenho que tomar o devido cuidado. E por isso que é muito bom, às vezes, né? Eu cuidar até da aparência, né? Tomar um banho antes, seguir alguns rituais, deixar a mesa limpinha, fechar a porta. Isso para disciplinar você mesma, né? Para eu criar hábitos. A gente tem que começar a pensar em hábitos horários, que envolvem, exatamente, pensar em disciplina, em hábitos e rotinas dentro de casa, porque isso ajuda muito. E como tudo na vida, metas. Sim. Qual é a minha meta? Para eu chegar lá, quantas horas? Quando a gente trabalha para outra empresa, normalmente a empresa já nos entrega essa meta. Sim. Mas a outra proposta é, de repente eu posso começar um próprio negócio. Às vezes alguém está nos assistindo agora e está pensando, né, em abrir um negócio. Mas onde que eu vou abrir? Onde que eu vou alugar um espaço? Mas às vezes o espaço está dentro da sua própria casa. Sim. Agora, Mônica, uma dúvida aqui. Só antes da gente finalizar, existem aquelas pessoas que têm um perfil que não é apropriado para trabalhar em casa. Será que essas pessoas conseguem ainda assim se adaptar e conseguir trabalhar dentro de casa? Porque são pessoas que têm necessidade de sair, de estar com outras pessoas. Fala um pouco sobre o perfil que não é indicado para trabalhar em casa. Algumas pessoas precisam muito de outras pessoas e de ambientes dinâmicos. Isso acontece demais, é o meu caso, inclusive. Eu acho que eu também sou desse caso. Nós três. E a Luciana também, mais menos. Eu estava falando com ela, ela tem um perfil muito bom, porque ela tem disciplina, ela você consegue. Está falando isso por causa daquela avaliação que você fez. Ela lá. já conhece a gente mais que a gente. Ela conhece a gente mais do que a gente. É bom que se ela for contratar a gente, ela já sabe onde ela É verdade. Mas a gente se adapta a tudo, sabe por quê? Principalmente nós mulheres, por causa da nossa condição de mãe. Sim. No meu momento, o que eu faço? O que eu prefiro mais? Trabalhar com muita gente, ambiente dinâmico, mas eu tenho a minha maternidade como uma prioridade. Então, eu sacrifico essa minha preferência e eu acordo cedo, todo dia, crio uma rotina, e eu não gosto de rotina, mas eu crio rotina, eu acordo cedo, eu crio método e eu não gosto de método. Eu crio um monte de coisa que eu não gosto, mas eu faço porque eu tenho um objetivo, que é conciliar carreira e maternidade. Então, eu abro mão da minha preferência nesse momento em prol do objetivo que eu considero muito maior. E eu consigo. Claro. Então, é possível. A gente possível não adaptar, é tão né, fácil. Mas que a gente dá conta, a gente dá conta sim. De acordo com a necessidade de cada um, né, Mônica? Exatamente. Mônica, a gente chegou ao final do nosso bate-papo, infelizmente, mas a gente tem tempo ainda para falar sobre esse assunto e outros envolvendo o trabalho. Muito obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço.